Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o ano de 2026 está chegando e 2025 foi uma grande decepção para quem investiu em criptomoedas. Então sim, quando olhamos para o ano de 2025 foi um ano que o Bitcoin praticamente não se mexeu. Ele abriu o início do ano ali na região dos 93 mil dólares e agora estamos chegando ao final do ano ali próximo a 89.759, um ano vermelho, né? Coisa que nunca acontece na teoria dos ciclos, porque geralmente na teoria dos ciclos nós temos 3 anos consecutivos de alta, um ano vermelho, que foi o último 2022, mais 2 anos consecutivos de alta e aqui deveria ter sido o terceiro ano de alta, só que foi um ano vermelho e lateral. Então, diferente do que muitos estão dizendo que 2026 é confirmado o ano do bear market, ainda não dá para saber porque a teoria do ciclo já foi completamente desconfigurada, como fica muito claro olhando o gráfico anual do Bitcoin. Então, se 2025 foi um ano de baixa e lateral, qual é a expectativa para 2026? Então é sobre isso que eu quero conversar com vocês no vídeo de hoje. Quais são as expectativas para 2026 para curto e médio prazo? Então, para o primeiro trimestre e depois para os outros trimestres do ano que vem. Então, eu gostaria de conversar com vocês sobre qual é a expectativa para 2026, dividindo em trimestres, né? O primeiro trimestre e depois o restante do ano. O que esperar de 2026? Então, já vai deixando o like aqui na confiança. Eu estou aqui num período de mudança, então por isso estamos sem cenário. Estou gravando aqui no quarto mesmo e os próximos vídeos serão dessa maneira, até que o estúdio fique pronto. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, o primeiro ponto que eu quero passar com vocês é sobre esse finzinho de ano, né? Estamos no dia 22 de dezembro e faltam alguns dias para terminar 2025 e que não devemos ter um mercado direcional. Isso porque olhando para os dados macroeconômicos não temos nada de tão relevante assim a partir dessa semana e para as próximas, né? Depois já entramos em Natal, bolsa de valores vão fechar. Logo em seguida entramos na última semana do ano que também não tem nada demais acontecendo no mercado e aí termina 2025. Então daqui para frente duas coisas vão acontecer. A primeira coisa fica muito claro aqui no próprio gráfico do Bitcoin, que é a queda no volume. Então daqui para frente o volume de negociação no mercado cai bastante. E isso fica muito nítido quando olhamos essa parte de baixo aqui do gráfico de volume, né? As barras de volume já estão lá nas mínimas, né? Um volume extremamente baixo. Então ele vai caindo, volta de forma mais intensa, geralmente a partir do dia 5 de janeiro. Nesse cenário com baixo volume, pouco dinheiro nas plataformas, é normal vermos aí o institucional usando esses momentos para fazer bastante manipulação. Então a segunda coisa que tende a acontecer é o mercado não ter altas sustentáveis e nem quedas tão direcionais. Ele vai ficar muito mais de lado daqui para frente. Ou seja, não podemos nos animar nesse momento com nenhuma alta no mercado e também não ficar super pessimista com as correções que acontecerem neste período. Inclusive, fica muito nítido que o Bitcoin ele tem este canal lateralizado aqui dentro dessa região. Então ele está oscilando entre 80 mil dólares e 94 mil dólares. Então ele está fazendo oscilações dentro dessa região. Perceba que agora, né, nesses últimos dias, ele ficou lateralizando em cima dessa região que é a metade do canal, ou seja, construiu um suporte aqui e provavelmente nos próximos dias ele deve tentar buscar essa região aqui, mas nós não podemos ficar muito animados com essa alta, porque ele pode simplesmente bater aqui e entrar em mais um período corretivo até esta região para depois continuar o seu movimento aí sim direcional e de alta, né? Ele precisa romper aqui os 94 mil para aí sim entrar no movimento direcional de alta, senão nós só vamos ficar dentro dessa oscilação lateralizada, senão só vamos ficar dentro dessa oscilação e de forma bem lateral. Um indicador que eu gosto de olhar bastante dentro dessas fases laterais é o próprio RSI. Então quem possui conta na Quantifier, que tem o TradingView Premium, né, gratuito aqui dentro da plataforma, vocês podem pesquisar aqui indicadores, colocar RSI, tem o estocástico e tem o índice de força relativa. Os dois são interessantes, então vamos adicionar os dois aqui só para te mostrar o que eles estão apresentando no gráfico. O RSI aqui no de 4 horas ele já está quase em uma sobrecompra, né? Geralmente as melhores fases de entrada no ativo são quando o RSI está tocando regiões aqui de sobrevenda, tá? Isso se representa aqui também, ó, foi uma sobrevenda, aqui foi outra sobrevenda, marcando fundo. Daqui para cima é continuação de alta, basicamente. O RSI está mostrando que ele vai continuar subindo. E nessa alta, nesse tipo de alta, o mercado ele costuma fazer uma alta, aí ele faz um topo no RSI, ele recua e faz um segundo topo no RSI. O segundo topo costuma ser a melhor região de venda, né? Não é uma boa região para comprar. Já quando olhamos para o RSI no diário, nós estamos chegando na metade, na região
região 50 aqui. Caso o Bitcoin consiga ultrapassar da região 50, aí sim nós entramos num rally de alta mais forte que deve durar mais tempo. Aí sim ele vai sair da fase lateralizada para finalmente entrar numa fase de retomada de alta. Já quando olhamos o RSI estocástico, principalmente no gráfico semanal, nós podemos ver algumas coisas bem interessantes, tá? Sempre que o RSI estocástico ele chega nessa região aqui extremamente sobrevendido, é uma boa região de compra, que é uma região de fundo local. Então isso aconteceu aqui entre janeiro, fevereiro, março e abril, que foi o último fundo do Bitcoin, antes de entregar um novo rally de alta, e agora mais uma vez o estocástico está na mesma região, começando a dar indícios de que ele está formando fundo, está querendo começar uma retomada de alta. Então isso se caracteriza como fundo, assim como este fundo local. Então, diferente do que as pessoas estão falando nas redes sociais, que isso é uma bandeira de baixa para continuar caindo e ir lá para 40 mil dólares ou para 65 mil dólares, eu não acredito muito nisso ainda. Eu acredito mais em uma acumulação para o preço voltar a entregar altas, tá? A principal região de resistência está aqui em 110 mil dólares. Enquanto ele não retestar os 110 mil, 108 mil, eu ainda não vou ficar muito bearish, né? Se ele retestar aqui 110 mil, 108 mil e fazer um recuo, aí sim, isso seria um mau sinal, um sinal de que ele vai entrar de fato em um bear market. Mas Eric, se ainda não estamos em bear market, qual seria a direção do preço para os próximos meses, né? Principalmente o primeiro trimestre de 2026. O que eu acredito que vai acontecer é isso daqui, ó. Então nós temos aqui o gráfico do Bitcoin, por enquanto lateralizado, né? Se eu colocar aqui algumas coisas interessantes, nós temos mais ou menos o que está acontecendo nesse momento, que é uma acumulação de Wyckoff. Se eu aumentar aqui essa imagem, inclusive, ó, nós podemos ver de forma extremamente clara o que vem acontecendo com o preço do Bitcoin. Temos a fase A, a fase B, a fase C, fase D e fase E. Nessa fase A é a fase de queda mais intensa. Nós já vivenciamos esse período que é o pior momento possível, que parece que o mercado vai a zero. Essa é a fase A. Eu já deixei marcado aqui no próprio gráfico do Bitcoin que nós passamos pela fase A neste período aqui. Então deixa eu até deletar aqui algumas coisas para ficar mais fácil a visualização. Fase A, beleza. Quando entramos na fase B, que é a próxima fase da acumulação de Wyckoff, ele costuma fazer topos e fundos e ele fica lateralizado, tá? Essa é a fase B. Então fizemos topos e fundos e estamos numa fase lateral. Essa é a fase B. Nesse momento acredito que estamos na fase C, né? Que é essa fase aqui que ele costuma formar um fundo, geralmente na acumulação de Wyckoff, né? Esse fundo, ele é mais baixo do que todos os outros fundos anteriores, nem sempre acontece isso, tá? Então, caso o Bitcoin esteja nesta fase C, nós ainda poderíamos ver o Bitcoin retestando um fundo mais baixo do que os 80 mil dólares. Esse seria o melhor sinal possível para mostrar que nós vamos entrar num rally mais forte de alta. Só que vale dizer que quando o Bitcoin entra numa fase de acumulação de Wyckoff, nem sempre o último fundo é um fundo mais baixo do que todos os anteriores, tá? Por que é bom fazer um fundo mais baixo do que os 80 mil dólares? Porque tem muita gente apostando em alta abaixo ali dos 80 mil dólares. Até 79, 78, 77 mil dólares tem pessoas para serem liquidadas que estão com long aberto em Bitcoin. Antes do mercado entregar um rally forte de alta, ele costuma entregar uma queda mais forte que dá o último medinho, que parece que a gente realmente virou para bear market, que ele vai desabar de vez, aí o mercado ele faz essa queda e depois logo em seguida ele recupera e entrega o rally de alta. Finalmente, na acumulação de Wyckoff, né, temos a última fase, que é a fase D, que é quando ele realmente sai desse período lateral e começa a entregar um rally de alta desse jeito aqui. Ele parece um W, né? Ele faz um W no gráfico, aí depois ele entrega alta. Então a projeção seria mais ou menos essa. Nós já passamos pela pior fase, a fase A, entramos na fase B no final de novembro até agora, né, nesse período que estamos, e agora estamos partindo para a fase C. Depois, a fase D é a fase de rally de alta mais forte. Então, dentro dessa fase C, nós poderíamos ainda ter um reteste deste fundo mais baixo do que os 80 mil. Seria a melhor região possível para comprar Bitcoin antes de um rally de alta. Só que, como ninguém tem bola de cristal, não dá para prever preços. Na minha opinião, nós já estamos em uma boa fase de acumulação. Então, eu já estaria acumulando Bitcoin, não ficaria esperando ele cair ali em 78 para aí sim comprar. Não é à toa que lá na nossa comunidade do RCC eu já estou mandando que eu estou comprando já bastante tempo, desde a fase A ali eu estou comprando. Então eu fiz compras nesse período aqui de correção, na fase A, fiz compras aqui na fase B, inclusive 2 compras majoritárias, que foi dentro dessa queda mais forte, e nessa última semana também comprei. Agora eu estou aguardando basicamente. Estou aguardando o Bitcoin dar novas
entradas no seu preço. E uma coisa que eu acho importante também é que as pessoas elas estão muito ansiosas para ter um resultado rápido no mercado. Só que no mercado financeiro não é assim que funciona, né? São os pacientes que ganham dinheiro. E o mais importante é saber quanto tempo leva uma acumulação de Wyckoff, né? Pode levar alguns dias, pode levar algumas semanas, meses ou anos. Quanto tempo demora? A última acumulação de Wyckoff que tivemos foi essa daqui. Ela teve um prazo total, desde o final da fase A até o primeiro fundo, até o último fundo, foi ali 40 dias, tá? Para formar fundo. Depois, ainda para entregar o rally de alta, foram 53 dias. Então, nossa expectativa mínima deveria ser de pelo menos 50 dias. Estamos a 30 dias nessa fase lateral de formação de fundo. Poderíamos ainda ter mais 20 e poucos dias antes do Bitcoin realmente entregar um rally de alta. Isso já seria lá pelo dia 10 de janeiro, mais ou menos, tá? Só que esse prazo, ele varia, né? Ele nem sempre vai se repetir. Apesar de que o padrão gráfico atual, ele seja muito similar a esse daqui, ó. Então, o Bitcoin está fazendo algo muito parecido com essa região aqui. Inclusive, no estocástico é o mesmo sinal. No padrão gráfico é o mesmo sinal, que ele faz topo duplo, né? E depois entrega uma baixa mais forte. Ele faz alguns fundos e depois entrega um rally de alta. Ó, fez topo duplo aqui, entregou a correção de 36%, fez o primeiro fundo, fez um fundo, fez o terceiro fundo. Ainda poderíamos ter mais um fundo mais baixo do que o anterior. Aí depois ele entrega um rally. Então, é um padrão que se repete no Bitcoin, tá? Só que esse foi 52 dias. Aqui foi uma acumulação muito maior que levou muito mais tempo, tá? 2024 foi um ano inteiro, ó, de acumulação, basicamente, até ele entregar um rally forte de alta. Foram 236 dias, por isso que eu falei que os investidores pacientes são aqueles que conseguem realmente pegar esse tipo de alta aqui, esse tipo de assimetria, né? Muita gente só quer entrar nessa fase do mercado, que é quando o ativo está direcional em alta. Só que é uma fase bem curta, tá? A fase de alta ela é muito curta mesmo, ó. Se você puxar aqui até o primeiro topo, ó, foram 40 dias, enquanto o Bitcoin ficou 2024 inteiro lateral, ó, 235 dias lateral. Por isso que tem que ter paciência, basicamente. Uma coisa importante de mencionar é que temos investidores de longo prazo que estão saindo do mercado nesse momento. São aqueles investidores que acreditam fielmente no ciclo de 4 anos, onde na teoria do ciclo, o próximo ano, 2026, seria o ano do bear market. E é exatamente por isso que desde outubro nós estamos vendo uma saída massiva dos long term holders. São carteiras do varejo que seguram Bitcoin por mais de 155 dias. Essas pessoas estão vendendo e saindo do mercado. Então podemos ver um fluxo intensivo aí de saídas dessas carteiras de prazo um pouco maior. Isso aconteceu já algumas vezes nesse ciclo. Aconteceu lá entre fevereiro, março e abril, no início de 2025, e agora estamos mais uma vez no movimento mais intenso de saída. Também tivemos essa saída em 2024, quando o Bitcoin bateu os 74 mil dólares. Tivemos bastante saída dos long term holders, e aqui também em 2023 também tivemos uma saída mais forte dos long term holders entre julho, agosto e setembro. Inclusive eu fiz bastante vendas também nessa região aqui dos meus Bitcoins, agora que eu estou retornando e comprando no mercado com o que eu vendi aqui com aquilo que eu vendi nesse primeiro topo do Bitcoin. Tudo isso inclusive está registrado aqui no canal e também lá dentro da área de membros e alunos do RCC. Tivemos bastante saída dos long term holders aqui, ó, no final de 2024, início de 2025, nesse primeiro topo do Bitcoin, que foi ali nos 109 mil mais ou menos. E também tivemos bastante saída dos long term holders aqui no início de 2024, quando o Bitcoin também teve um belo rally de alta, né? Ele saiu lá de 2023 numa baixa, né, do bear market, né? Estávamos em bear market, no fundo do bear market. Aí ele teve um rally de alta bem forte, bastante gente saiu aqui. Então sim, esse movimento está acontecendo agora, mas ele não é sinal de fim de mundo e que realmente o ciclo vai se repetir mais uma vez. Inclusive, né, como vimos no início do vídeo, o ciclo não está se repetindo, ele já está completamente diferente. Outra coisa que não costuma marcar topo de ciclo e fim de ciclo, né, é esse tipo de gráfico aqui, que é um gráfico de capitulação, ou seja, pessoas realizando prejuízo. Esse tipo de sinal, né, no gráfico, né, como podemos ver aqui, ó, sinal de capitulação, aqui foi uma capitulação extremamente forte, que foi no último bear market, né, é um sinal que nós estamos muito mais próximos do fundo do mercado do que do topo do mercado. Por isso que faz todo sentido voltar a acumular Bitcoin. Inclusive, a capitulação que estamos vendo aqui, ela é maior do que a capitulação que tivemos em 2024, no último momento de pânico do mercado generalizado, quando o Bitcoin estava ali nos 48 mil dólares. Então, estamos numa região, teoricamente, mais barata do que os 48 mil dólares de 2024, neste momento. Outros investidores que estão no prejuízo e capitulando nesse momento são os mineradores de Bitcoin. Geralmente, um sinal de fim de ciclo, né? E geralmente, quando estamos muito mais próximos do fundo do que do topo do mercado, outros investidores que estão capitulando, ou seja, estão realizando posições no prejuízo, são os mineradores de Bitcoin. Como podemos ver aqui nessa região, ó, quando entramos na fase vermelha, que é essa fase que estamos entrando agora, é quando os mineradores estão capitulando. Nos últimos ciclos, quando entramos nessa fase, já estávamos na metade
metade do bear market, né? Então já tínhamos entrado da metade para o final de bear market e agora mais uma vez estamos tendo realização de prejuízo dos mineradores de Bitcoin. Outro indicador que mostra que nós estamos sim numa boa fase de compra, mas se realmente entrássemos e virássemos para um bear market, teríamos mais quedas, é esse daqui, o indicador da lei da potência das quedas do próprio Bitcoin. Esse tipo de gráfico são fundos de bear market, né? Nós não chegamos ainda nessa região, estamos bem longe dessa fase, né? Que seria aqui embaixo, ou seja, o preço teria que cair ainda mais para as pessoas realizarem mais prejuízo. E sempre que entramos em fases de bear market, né? Ele costuma chegar em regiões abaixo dos 5 pontos, né? Pelo menos, nós não chegamos nessa região ainda, mas enquanto estamos em bull market, quando batemos essa mesma região que estamos neste exato momento, até dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor, que é esta região aqui, ó, exatamente aqui, podemos ver que estamos na mesma fase de um fundo, não de um topo de ciclo, ou seja, agora é uma boa região de acumulação. Quer dizer que é a melhor fase de compra possível se nós virarmos para um bear market? Não, porque ele tem espaço para cair ainda mais, pelo menos 40% do preço atual. Quer dizer que vai acontecer um bear market agora? Não, por mais que a gente tenha perdido a média de 50 períodos que costuma indicar um final de ciclo, nem sempre quando perdemos a média de 50 períodos é fim de ciclo. Nós temos que analisar o contexto, e o contexto macroeconômico não é de bear market ainda. Porque uma coisa que as pessoas esquecem é que para o Bitcoin entrar em bear market, a economia tem que estar indo muito mal para ele realmente entrar numa fase de queda infinita. Quando olhamos para os índices de bolsa de valores, né, Nasdaq não está apresentando bear market. Ações de tecnologia não estão apresentando bear market, estão só laterais nesse fim de ano. Russell 2000, que é um dos mais importantes e com maior correlação com cripto, que é o índice de small caps, também está em acumulação, inclusive quase em topo histórico. Não estamos em bear market ainda. Repare o seguinte, ó, o que acontece em um bear market do Bitcoin. Também o Russell está em período de bear market. Ó. 2022 no Russell foi o período de queda infinita. Ó. Isso daqui foi o mesmo período do bear market do Bitcoin. Ó, 2020, quando tivemos aquele crash no Bitcoin, que foi o período pré-expansão monetária, também tivemos um crash no Russell. Ó. Um crash absurdo aqui. Foi inclusive o mesmo crash que tivemos no Bitcoin. Se eu adicionar aqui ó, BTC na mesma escala de preço, repare que os gráficos eles são muito bem correlacionados. A queda do início do ano, aqui ó, Russell caindo, Bitcoin derretendo também. Bitcoin entregou alta forte, Russell entregou alta forte. Bitcoin já está caindo forte, né? Russell ainda não apresentou nenhum sinal de queda. Então existem duas teorias aqui. Ou o Russell está atrasado em relação ao Bitcoin, ou o Bitcoin na verdade está atrasado em relação ao Russell, S&P e Bolsa de Valores e Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia. Qual é o mais provável, eu não sei, mas deixa aí nos comentários que eu quero saber. Geralmente o Russell ele antecipa o que acontece com o Bitcoin, já dando para vocês uma resposta de antemão. Mas isso não significa que agora o ciclo vai se repetir de novo. Pode ser que o Bitcoin ele esteja antecipando uma queda do ano que vem no Russell, no S&P 500, né? Mas eu tenho minhas dúvidas porque todo mundo está prevendo uma queda no ano que vem, e um fim de ciclo, e um estouro de bolha das IAs, e geralmente não é assim que termina um fim de ciclo, com todo mundo sabendo que o ciclo vai acabar. Mas uma coisa que me deixa muito otimista para os próximos 120 dias no Bitcoin é esse gráfico aqui de pessoas shortando o próprio Bitcoin, né? Então temos mais de 10 bilhões de dólares acumulados acima da região dos 94 mil dólares em Bitcoin, até ali os 130 mil dólares de pessoas que podem ser liquidadas caso o preço volte a subir. Temos mais gente do lado de cima no Bitcoin do que do lado de baixo. Então isso mostra o viés bearish, né, do mercado. Uma vez que capturamos essa região, aí sim, depois disso, nós podemos entrar mais uma vez em outra fase de baixa no Bitcoin, podendo sim ser o início do bear market. Eu não vou dar uma data exata, mas poderia ser da metade do ano que vem para frente, né? Ou seja, de julho em diante, nós temos um mercado muito mais incerto com relação à continuação de alta. Pelo menos para mim, entre março e abril podemos ter uma retomada de alta com liquidações de todas essas pessoas que estão shortando o mercado. Depois o mercado entra numa fase lateralizada de distribuição, de realização de lucro até junho e julho. Depois de junho e julho em diante, aí eu já acho que as coisas estão muito mais nebulosas, tá? Pro ano que vem, outra coisa interessante é a expectativa do mercado sobre a taxa de juros, né? O mercado já precifica até 3 cortes na taxa no ano que vem. O mercado já espera pelo menos 2 cortes na taxa de juros dos Estados Unidos no ano que vem. Isso deixa o dinheiro mais barato e também não costuma ser um sinal de bear market. Na verdade, seria o contrário, né? Dinheiro mais barato, isso torna mais fácil para o Bitcoin retomar altas. Então, o primeiro corte no ano que vem poderia acontecer em março, né,
já tem 45,9% de chance de cortar os juros em 0,25 e o outro corte do próximo ano seria entre julho e setembro do ano que vem. Já está sendo precificado isso aqui na probabilidade de corte de juros, tá? Isso não cheira a bear market. Então no final eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. Deixa nos comentários se você acredita que vamos ter mais um rally de alta ou o ciclo acabou de vez e já era. Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião e seu sentimento de mercado. Se você quiser receber análises gratuitas, né, dentro de um grupo exclusivo do WhatsApp, você pode entrar nesse grupo aqui embaixo na descrição, onde aos poucos, né, mandamos esses tipos de gráficos e análises em tempo real. É só entrar no primeiro link da descrição nesse grupo gratuito. Então eu vou ficando por aqui. Ótimas festas, ótimo Natal para vocês, ótimo fim de ano. Passem bem com a família e espero vocês dentro desse outro vídeo aqui do lado. Até lá!